Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim testar esses lápis aqui da Maped de 48 cores, né gente? Eu paguei apenas R$ 40 neles, né? E eu vou testar aqui com vocês, né, pra ver se ele é bom. Ele vem nessa caixa aqui, né? E eu vou abrir e vou fazer um desenho realista, né, com esses lápis pra ver se ele é bom e vou falar um pouco sobre ele. Então vamos começar, né, o vídeo de hoje. Então, gente, no vídeo de hoje vou testar esses lápis aqui da Maped, né, gente, de 48 cores. Eu paguei nele R$ 40, né, e ele veio assim, né, eu comprei aqui no centro da minha cidade e eu comprei por 40, mas no site eu vi por 50, 60, mas é bem barato pra uma caixa de 48 cores, né. E ela vem assim, gente, ó, e do outro lado vem aqui as cores, né, e vem os nomes, né, de cada uma, né, tudo. Então, a caixa veio assim. Agora eu vou abrir aqui rapidinho pra vocês darem uma olhadinha, né. Então, ó, tirando aqui, né, gente, eu já abri a caixa, mas eu não usei. Os lápis vêm assim, né, e tem, tipo, um plástico aqui embaixo, ó, pra, tipo, segurar o lápis, ó. Aqui na caixa vem, ó, deixa eu ver se dá pra ver. Isso aqui, ó. Só que eu não vou tirar, né, gente, pra não ficar fazendo bagunça. Então, os lápis vieram assim, né, 48 cores. E é da Maped, né. Aí aqui vem escrito, deixa eu focar aqui. Deixa eu ver, foca, deixa eu ver... Focou. Vem escrito colo, alguma coisa assim. Aí vem escrito em inglês o nome da cor. Vem escrito Maped. E todos os lápis vêm assim. E ele é triangular, né? E ele parece ser bem resistente e confortável. Então, eu vou desenhar, né? Colorir um desenho com ele pra vocês verem, né? Eu vou fazer um desenho realista. Esse desenho aqui do Homem de Ferro com ele. E a gente vai testar, né? Então, vamos começar, né? Aqui aí eu vou falando o que que eu acho dele, né? Enquanto eu faço o desenho. Então, vamos lá, né, gente? Então, gente, vamos começar, né, olha, a desenhar. Então, eu escolhi fazer o Homem de Ferro, né? Na verdade, esse desenho aí é de uma aula do curso de desenho que eu estou fazendo, né? Então, eu decidi fazer só com o lápis da Maped, né, pra ver como fica, pra testar a caixa, né? Então, eu vim contornando primeiro com uma caneta tipo Stabilo, né? Essa parte, porque se eu fosse contornar com lápis preto, eu iria ter que apontar ele toda hora pra ponta ficar bem fininha. Então, eu decidi, né, já apontar, né? Apontar não, fazer com essa caneta pra ficar mais fácil, né, gente? Economizar o lápis, né? Pra não ficar apontando, porque lápis tá muito caro. Então eu vim, né, com lápis preto pra fazer o sombreado. Gente, eu gostei muito do lápis preto, porque ele é bem pigmentado e você consegue fazer degradê. Então, se você não colocar muita força, você consegue fazer um cinza aí. Eu vou falar um pouco, né, sobre as camadas que eu fiz, né. Eu fiz mais ou menos 3 camadas, né, no desenho, porque eu fiz na sombra, né. Então, eu peguei os lápis e tirei da caixa pra ficar mais fácil de observar, né, as cores, né. E como eu não conhecia essa caixa, né, eu já tive uma caixa dessa, mas eu era muito mais nova, eu tinha uns 14 anos, agora eu tenho 20, então vários tons mudaram, né, então eu tava testando, né, em uma folha pra depois passar no desenho. Então, se você não conhece o lápis, né, que você tá usando, ou você nunca usou, é um lápis novo, testa ele antes em uma folhinha separada, em uma folha velha, assim, para você não errar na hora que você for pintar, né. Eu gostei muito do vermelho dele, é bem pigmentado, na verdade, as cores são muito pigmentadas. E ele também, gente, acho que veio com 4 tons, né, que era metálico. E eu usei o dourado, né, desse desenho, né, então, assim, eu posso falar um pouquinho, né, sobre os tons metálicos. Mas eu percebi que é um lápis muito bom, sabe? Ajudou muito em questão da camada, porque ele se mistura muito bem entre si, então não tenho nada o que reclamar desse lápis, porque eu fiz mais ou menos 3 a 4 camadas e ele conseguiu se misturar, mesmo sendo muitas camadas, né, de lápis, e isso é muito bom, porque alguns lápis, né, escolares, eles não conseguem se misturar tanto assim, entre eles se misturam no máximo em 2 camadas, e esse foi quase 4, gente, porque eu passei primeiro o preto, depois passei o marrom, depois eu passei o vermelho e depois eu ainda vim com outra camada de vermelho selando tudo, entendeu? Eu fiz assim, então eu gostei muito. O único lápis que eu não gostei tanto foi o lápis branco, sabe, dessa caixa, porque geralmente a gente utiliza o lápis branco, né, para misturar as cores, né, gente, ou deixar alguma parte mais clara, só que eu não consegui deixar, então eu tive que usar a borracha e também a caneta branca, sabe, para fazer, né.
Também utilizei um lápis 6B, gente, pra fazer as partes cinzas, entendeu? Eu gosto de utilizar o lápis 6B em vez do cinza, porque eu consigo esfumar ele melhor, consigo apagar caso tenha uma parte de luz, então é bem legal. Mas tirando isso, ele parece um lápis profissional, na verdade, não, ele não parece, mas eu achei que o desenho ficou bem profissional, entendeu? Porque tem alguns lápis que não tem um pigmento muito bom, mesmo ele sendo escolar, ele tem um pigmento muito bom, então você com certeza vai conseguir fazer os seus desenhos aí. Eu recomendo esse lápis para quem faz desenho de anime ou desenho realista, porque ele é muito bom. E eu gostei muito dos tons de pele que veio, sabe? Porque assim, na verdade, todos os lápis que eu gosto, assim, de pegar mais da caixa é mais tons de marrom, tom de bege, tom de laranja, de canela. Então, assim, são tons que eu utilizo para fazer pele. E eu percebi que nessa caixa veio vários tons, sabe, pra fazer pele. Só que os lápis deles geralmente puxa para um tom mais alaranjado. E como eu sou acostumada, né, olha, com o da Faber-Castell, eu sempre gosto de um tom que puxe mais pro rosado, a pele do meu personagem. Mas isso aí é gosto, né, e gosto não se discute. Mas eu super amei os lápis e com certeza quando eles acabarem eu vou comprar mais porque tá muito barato, gente. O lápis de cor aumentou muito, tá muito caro. Antes, um lápis de cor custava. Antes não, né, gente? A caixa de lápis de cor, né, que eu tava procurando aqui na minha cidade da Faber-Castell, tava R$ 90 de 48 cores, R$ 100. Na internet eu achei por 50. Então, assim, eu recomendo vocês comprarem esse lápis aí, se vocês quiserem, né, pela internet, pela Shopee, porque o frete é de graça e às vezes tá mais barato do que eu paguei. Eu já paguei nele na promoção, porque, tipo assim, onde eu comprei não era uma papelaria, entendeu? Era uma loja que vendia tudo, vendia coisa de casa e, tipo, parece que eles estavam com um estoque enorme desse lápis, mas não estavam vendendo. Não sei por quê, porque é um lápis muito bom. Eu acho que as pessoas não conhecem a marca e ficam com medo de comprar. Eu sou meio que assim, na verdade eu era. Aí, antes de comprar um lápis ou alguma coisa relacionada ao desenho, eu sempre vejo uma resenha como essa que eu estou fazendo na internet e vejo, né, se o material é bom, né, pra não gastar dinheiro à toa e depois deixar o material aí sobrando, né, deixar jogado, né. E é isso. Eu gostei também muito dos tons de amarelo, porque eu utilizei 2 tons de amarelo, um mais claro, não, eu usei um mais escuro, sabe, pra fazer a sombra, né, no marrom, e depois eu usei o mais forte. E acho que veio 3 tons, né, e também eu utilizei um rosa claro, parecido com o da Faber-Castell, sabe, que faz pele. Então, o que veio aqui, ele veio parecendo amarelo, mas aí quando eu testei uma folha, ele parecia aquele tom. Então, eu não sei se a mina veio trocada e tudo, mas eu gostei. Agora eu vou falar sobre. Mas veio, né, gente? Nossa, será que eu gostei? Falei até errado. Agora estou usando, né, olha, esse lápis metálico e eu tenho que falar pra vocês uma coisa. Não utilize ele no desenho todo para fazer essas marcações aí de sombra que tem ou de luz. Por quê, gente? Você vai ter que passar um marrom, porque ele não é bem um metálico, sabe? Ele é um metálico, mas se você pintar todo o desenho com ele, vai ficar bem estranho. Então, eu recomendo você fazer primeiro a camada com o marrom, depois você passa ele, depois você passa um amarelo para selar tudo, né? E ficou bem legal. E agora eu já tô finalizando, né, ele. Antes que me perguntei quanto tempo eu levei pra fazer esse desenho, eu levei mais ou menos 1h30 pra fazer, mas foi um desenho que eu gostei muito do resultado, né. Então é isso, como vocês viram, o lápis é bem pigmentado, você vai conseguir fazer desenhos incríveis com ele. Depois eu vou até fazer um desenho de rosto, sabe, de alguém assim, né, com vocês, com alguns lápis desse, porque eu gostei muito. Gente, eu tô pensando em trazer aqui, olha, uma resenha dos lápis da Norma e da Faber-Castell. Eu ganhei o da Norma semana passada, eu acho, ou semana retrasada, só que eu ainda não testei. Eu já tive Norma e ele é muito bom. E o da Faber-Castell é o que eu sempre uso. Eu vou trazer aqui uma resenha pra vocês verem, né, tudo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, né. E é isso. Gente, o que eu gostei muito dele é que eu consegui fazer degradê super fácil, entendeu? Quando eu aperto o lápis, a cor fica forte e depois quando eu for soltando mais a mão, deixando mais leve,
eu consigo fazer um degradê. Então, isso é muito importante no desenho realista, né? E ele se mistura super bem e vem muitos lápis. E eu não sei se é uma coisa da caixa ou é de toda a marca, é que a cor do lápis vem no lápis, né, gente, lá. Se é verde, ele vem pintado de verde. Só que esse aí, algumas coisas não parecia ser dela. Então, gente, o resultado final do desenho ficou assim, né? E tomara que vocês tenham gostado, né? Eu gostei muito do resultado final do desenho. Eu achei a pigmentação dele muito boa e ele mistura muito bem entre si. Eu só não gostei muito do lápis branco, sabe, dele. Eu achei que ele não funciona tão bem, ele não misturou as cores e eu não consegui fazer algumas partes mais claras com ele, como eu faço da Faber-Castell, né, geralmente. Mas é um lápis muito bom e veio vários tons de pele, o que eu gosto muito. E também veio vários tons de amarelo, então me ajudou muito a fazer essa parte aqui, né? De vermelho também veio alguns tons. Eu também gostei dos tons de marrom dele, acho que veio uns 4 tons, então assim, eu amei. Recomendo sim esse lápis para desenho realista, para desenho em geral, porque é um lápis barato e bom, né, gente? Porque atualmente os lápis estão muito caros e esse eu paguei paguei 40 reais, né? Em 48 cores, então vale super a pena. Então é basicamente isso que eu queria falar pra vocês desse lápis. Então, gente, basicamente esse foi o vídeo de hoje, né? E tomara que vocês tenham gostado, né? Como eu mostrei, o desenho ficou assim, eu gostei muito do resultado do desenho e vou falar um pouquinho sobre esses lápis. Eu paguei 40 reais neles, né, no centro da minha cidade e valeu super a pena, gente, porque uma caixa de 48 cores geralmente custa entre 60 até 100 reais, então assim, é um lápis de qualidade muito bom. Quando eu apontei ele, a ponta não quebrou e ele é muito bom, ele é muito macio e o pigmento é incrível, então eu recomendo se gosta de fazer desenho realista ou fazer desenho de anime ou colorido. Dá uma olhadinha lá no meu TikTok, que eu posto vídeos todo dia sobre desenho, né? Eu faço desafios, também ensino a desenhar, então dá uma olhadinha lá, o link tá aqui embaixo. Então esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva no canal e tchauzinho, gente!